do Senhor, meus queridos. Nessa manhã quero comentar um pouco aqui sobre a missão da igreja. Falar um pouco o que é a missão da igreja. A missão da igreja, segundo Jesus, é que nós recebemos como igreja uma ordem imperativa, e essa ordem ela nos leva a entender que a igreja em si precisa fazer a obra, evangelizar. Missão da igreja significa evangelizar, falar as verdades bíblicas do amor de Deus para a salvação da alma dos homens. Então quero comentar um pouquinho, depois eu vou continuar, eu acredito que eu vou continuar falando mais um pouco sobre o assunto. Então, vamos começar a entender aqui, a missão da igreja, ou seja, a ordem de Jesus para a igreja. Então ele começa falando a Bíblia. A missão primordial da igreja é cumprir a grande comissão entregue pelo Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição vitoriosa. Ou seja, Jesus, após a sua ressurreição, ele nos dá uma ordem para que faz aquilo que é para ser feito, que é a grande comissão, é que Jesus está falando sobre a sua pregação, porque Jesus pregou e ele passou a responsabilidade para os seus apóstolos, e essa responsabilidade ela continua nas nossas vidas como sendo igreja. Então, como igreja, nós precisamos pregar a palavra de Deus. É uma ordem do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição vitoriosa. Mateus capítulo de número 28, versículo 18 a 20, Marcos 16, 15 a 20 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A missão principal da igreja na terra é a evangelização de todos os povos, tribos, línguas e nações. Estas são as três passagens bíblicas básicas que descreve a grande comissão ordenada por Jesus. Vejam que falar sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a salvação, ela é uma ordenança dada pelo próprio Jesus. Então a igreja, que ela é igreja mesmo, ela se preocupa com isso daqui. Porque se não é igreja de verdade, não há nenhuma preocupação com isso. Ninguém está preocupado com isso daqui. Porque pregar o evangelho é pregar que o homem precisa entender que ele é pecador e que ele precisa se arrepender dos seus pecados para que ele possa alcançar a vida eterna em Jesus Cristo. Então, os versículos que eu falei para vocês que aqui, pode ler na palavra que você vai achar quando a Bíblia está falando sobre a evangelização da igreja em todos os povos. Então aqui a Bíblia ela não faz acepção de pessoa. Você pode perceber que a palavra de Deus está falando que é homens, povos, tribos, línguas e nações. Isso quer dizer que para Deus não há acepção de pessoa. Deus quer que todas as pessoas ouvem o evangelho. Deus quer que todas as pessoas entendam e arrependem e passem a viver a palavra que não é do homem, mas é de Deus. Jesus foi quem ordenou, Jesus foi quem instituiu a igreja, ele instituiu a igreja, ou seja, Jesus é o dono da igreja. Então, ele, por ser o dono da igreja, ele ordena que a igreja ela faz missões, que significa que ela tem que alcançar homens, povos, tribos, línguas e nações em todas as áreas que existem no globo terra, todos os lugares. Não existe nenhum lugar proibido que possa não pregar. Jesus ordenou que pregasse em tudo. Pelos homens existe lugar proibido, que se a pessoa for lá falar do amor de Jesus, eles matam. Mas Jesus ordenou que pregasse. Então, a missão da igreja, que seja a missão primordial da igreja,
é cumprir uma grande comissão que ela é dada por Jesus. Significa que Jesus ordenou que nós pregamos o Evangelho, falar as verdades que está na palavra. Então a missão principal da igreja na terra é a evangelização, ou seja, evangelizar. O que é evangelizar? Evangelizar é quando as pessoas saem para a rua com conflito escrito pela palavra de Deus e convida alguém, entrega para alguém, possa dar uma palavra para alguém mediante a Bíblia. Isso significa que a pessoa está evangelizando outra. Então, como a palavra está falando que é para pregar para todo mundo, então não existe exceção para pregar. Pregamos para qualquer pessoa, a não ser que elas não aceitam, a não ser que elas rejeitam, a não ser que elas não querem ouvir. Mas aqui a Bíblia está falando sobre a missão da igreja e a Bíblia está falando também sobre a evangelização que a igreja tem que fazer, povos, tribos, línguas e nações. Então aqui a Bíblia está falando, nós temos base bíblica para isso, ordenado pelo Mestre, pelo Salvador. Então, como a igreja ela precisa fazer esse trabalho que é evangelizar. Nós estamos vivendo uns tempos tão trabalhosos, tão difíceis, e que as pessoas elas já não acreditam mais quando fala sobre o Evangelho. Porque existem muitas pessoas que eles falam que é Evangelho, mas eles na verdade não são, não tem nada a ver com o Evangelho. São pessoas que, se você ler na Bíblia, você vai achar Jesus falando sobre elas. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre esse tipo de pessoas que levantaria nessa geração que nós vivemos, que são chamados de fim de tempos, e que eles vinham, mas eles não seriam verdadeiros, são falsos. E por causa dos falsos, que Jesus chama de falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos crentes, não é eu que estou falando isso, é Jesus quem falou, está na Bíblia. Então Jesus falou isso, ainda que nós temos uma ordem imperativa, que é a que Jesus ordenou para pregarmos, nós temos muita dificuldade por causa dos falsos profetas, dos falsos crentes, entendeu? Dos falsos, aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, mas mentem. Então nós temos dificuldade hoje, a verdadeira igreja tem dificuldade hoje de pregar o Evangelho por causa dessa raça, desse tipo de pessoas que vivem escandalizando o Evangelho. Mas nós temos ordem dada, uma ordem imperativa de Jesus para pregar, para evangelizar. É a missão da igreja, é o dever da igreja. Como igreja nós temos que pregar, nós temos que falar, e como igreja nós precisamos procurar viver a palavra, porque o mundo está cheio de falso profeta. É uma das dificuldades que a igreja tem de pregar por causa dos falsos profetas. Mas como nós recebemos uma ordem imperativa de Jesus, e nós não podemos parar diante dos falsos profetas, nós temos que pregar a verdade, a qual Jesus ordenou, e Jesus diz que Ele é a verdade, tá certo? Então fica aí essa palavra, e talvez estarei dando um continuamento sobre mais algumas palavras sobre o assunto. Se você puder inscrever no canal, escreve, dá o seu like, compartilha o vídeo, e o meu abraço e até o próximo vídeo.